Boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui na Associação Espírita Mensageiro de Luz, está eu e o Márcio. Nós vamos fazer aí a live, vamos dar continuidade aos nossos estudos e claro, né, frisando que não só está eu e o Márcio, a gente sabe que estão os amigos espirituais aqui, acreditamos também que estão presentes irmãos desencarnados que vão acompanhar os estudos junto conosco, encarnados. Então, nós vamos dar continuidade. Toda terça a gente faz o Livro dos Espíritos, que era o de praxe, e de quinta a gente faz o Evangelho. Então, hoje é o Livro dos Espíritos, nós paramos na questão 650, é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, ocupações e missões dos Espíritos. Então, a gente vai abrir aí para os amigos que estão nos acompanhando, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aqueles que queiram perguntar alguma coisa dentro dos nossos estudos ou questionar, fiquem à vontade. Então, a questão 560. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? Então, só para frisar que nós estamos falando sobre ocupações e missões dos espíritos. A resposta: isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar e etc. Vou ler a questão 561, depois a gente volta a comentar. A questão 561. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? A resposta: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não adquirirem senão com sacrifício. Aí tem uma nota de Kardec. Da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. Então, só para a gente voltar e comentar aqui essas duas questões, 560 e 561, né, que quando ele pergunta se os espíritos têm cada um atribuições especiais, né, é a primeira pergunta dele, na questão 560, ele diz que isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Coloca o espírito de verdade, né? Então, na verdade, o que a gente precisa, o que nós precisamos entender, primeira coisa, nós achamos que a questão do trabalho, o trabalho profissional nosso, nós achamos que nós só desenvolvemos o nosso intelecto ou moral pelo trabalho profissional. Ao contrário, trabalho, o que nós devemos entender de trabalho, né, não é só o trabalho profissional, mas é tudo aquilo que desenvolve as nossas atividades, o nosso exercício no ato de pensar, de sentir, tudo aquilo que desenvolve as nossas habilidades, né? Então, por exemplo, um trabalho voluntariado, um trabalho que não é remunerado, mas um trabalho voluntariado no qual faz com que todos nós possamos exercitar aí um sentimento, né, uma habilidade em favor de uma causa, de uma ideologia nobre. Então, todos nós precisamos despertar os nossos talentos, a nossa capacidade, através das nossas atividades, não só profissionais, mas
em todas as circunstâncias. O papel de ser mãe, o papel de ser pai, o papel de cuidar, o papel de se amar, de amar outras pessoas, o papel de servir, enfim, a gente exercita vários sentimentos, né? E nesse exercitar vários sentimentos, também exercitamos algumas habilidades, né? Por exemplo, o exercício da paciência, dentro dos nossos lares, onde nós precisamos exercitar essa ciência da paz. É um sentimento que nós vamos desenvolvendo nas atribulações da vida, nas aflições da vida, e isso é de extrema importância, né? Então ele diz, isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Nós temos que adquirir o conhecimento de todas as coisas, nós somos espíritos imortais. Já pararam para analisar quanto conhecimento a gente já adquiriu lá atrás, em vidas passadas? Muitos. Quantas culturas, países que nós encarnamos, idiomas, quantos conhecimentos a gente vem adquirindo, quantas habilidades, quantas sensações, quantas experiências, né? E isso vai fazendo com que a gente se conheça, no qual a gente venha se desenvolver emocionalmente, intelectualmente. Então, tudo isso é para o nosso aproveitamento, né? E aí, na questão 561, Kardec pergunta: as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas pessoas? A resposta: todos devem percorrer os diferentes graus de escala para se aperfeiçoar, né? Todos devem percorrer os diferentes graus de escala para se aperfeiçoar. Quer dizer, todos os caminhos que nós percorremos, todos, e mesmo as escolhas que são comprometedoras, mesmo as escolhas que nos machucam, que nos ferem, que nos iludem, elas também nos levam a um caminho de aperfeiçoamento. Quer dizer, todos os caminhos nos levam a Deus. Chegamos a essa conclusão: todos os caminhos nos levam a Deus. Todos os caminhos nos fazem percorrer, na verdade, o nosso universo íntimo, o autoconhecimento, o autodescobrimento, as nossas aptidões, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de saber, de buscar o conhecimento. Quer dizer, todos os caminhos, né? E aí ele diz: Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho. Olha que interessante. Então ele está dizendo o seguinte: são conquistas, é mérito. Por exemplo, você vê um indivíduo, ele coloca o cientista, mas esse cientista, ele estudou, ele debruçou, ele renunciou, ele sacrificou, para de repente ser alguém de renome, alguém, né, alguém que buscou através do trabalho, alguém que lapidou isso, e que de repente hoje é aplaudido. Mas esse cientista, ele teve seu sacrifício, ele teve sua renúncia, né? Ele trabalhou para isso. E o mais interessante, não é só agora, não é de agora, né? Até porque a gente vem reencarnando em várias existências, e a gente vem despertando essas aptidões, esses talentos. Então, de repente, esse homem da ciência, ele já foi um pesquisador também lá atrás, e vem pesquisando, e vem desenvolvendo essa habilidade cada vez mais, através do processo da reencarnação, né, trazendo essas habilidades. Como músico, quando a gente pega, de repente, aquelas crianças com 2, 3 anos e com uma capacidade musical ou artística, ou para pintura, enfim, surpreendente, que nos surpreende. Mas aonde ele traz esse conhecimento? Esse conhecimento não é de agora, esse conhecimento já vem lá de trás, né? Então, Deus não nos dá essas habilidades são desenvolvidas por nós. E aí o mais interessante, que nós passamos a cooperar com Deus através do desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas aptidões. Nós colaboramos com Deus. Então, de repente, o cientista aqui, esse indivíduo que se dedicou à ciência, que estudou, que se sacrificou, o seu tempo íntimo, né?
em nome da ciência, tendo o laboratório como o seu mundo particular. É claro que esse cientista, ele vai cooperar com Deus no descobrimento de curas, no descobrimento de remédios, né? E quando desencarnar, é muito provável que, se ele soube usar essas aptidões, essas habilidades em prol, né, da humanidade, ao bem-estar da humanidade, ele vai continuar cooperando com Deus no mundo espiritual. Então, cada um dentro das suas aptidões, das suas habilidades. É claro que essa mesma ciência, essa ciência que esse indivíduo estudou, né, pesquisou, buscou conhecimento, observou os fatos e descobriu lá remédios e curas. Essa ciência é uma ciência terrena. E aí, no mundo espiritual, é uma ciência espiritual, né? Nós vamos falar de uma outra realidade, mas ele vai continuar pesquisando, observando, analisando, enfim, como ele fazia aqui na Terra, né? Jesus, quando diz: aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro, é isso que ele quer dizer. A gente, quando procura buscar o desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas aptidões, também para gerar o bem-estar ao próximo, para gerar a felicidade do outro, para gerar a harmonia, para gerar a paz, para gerar boas sensações aos outros, é o nosso tesouro. É o nosso tesouro, né? Então, nós entendemos que a grande religião, a grande religião é a religião do amor, é a religião que realmente faz com que todos nós possamos nos empenhar na nossa melhora, na nossa transformação, vendo o bem-estar de outras pessoas, vendo a felicidade de outras pessoas. Essa é a verdadeira religião. E cada um dentro do seu papel, cumprindo com o seu papel, cumprindo com os seus deveres, com suas atividades, como a gente sempre fala aqui, né? E no mundo espiritual a gente dá continuidade a isso. Continuamos tendo as nossas atividades lá. E aí, essa nota de Kardec é interessante porque ele diz: da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. Então, o que ele está querendo dizer? É a lei do trabalho. O trabalho é a nossa alavanca. O trabalho nos leva à lei do progresso, nos leva à evolução. É o trabalho. Agora, não é só o trabalho profissional. O trabalho significa todas as atividades que possam desenvolver as nossas aptidões, as nossas habilidades. Isso é trabalho. Não necessariamente só o trabalho que é remunerado, né? Tudo aquilo que possa desenvolver a nossa capacidade de pensar, de sentir, de descobrir, de inventar, de criar, de imaginar. Quer dizer, e buscar esse exercício de melhorar essa situação. E é assim que a arte foi aprimorando, né? Como ele colocou da arte aqui, quando a gente vê a arte rupestre, né? Aquela arte das cavernas, os desenhos, os cavalos, os animais, os primeiros registros, não são só históricos, mas da arte. Era histórico, mas passava a ser uma arte aquilo, né? Aquilo foi sendo aprimorado, ao ponto da gente ter aí um Leonardo da Vinci, um Michelangelo, né? Algo extremamente sutil, delicado, enfim. E como também tudo aquilo que... Todos os outros tipos de arte também. A música, né? As obras de arte, enfim, as esculturas, melhor dizendo. Então, isso tudo vai sendo aprimorado, mas por quê? Porque teve alguém que começou, teve alguém que deu os primeiros registros e aquilo foi tomando uma outra forma. Mas tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Sim, tem duas perguntas por enquanto, que acho que não ia fugir muito desse assunto. Como a missão dos espíritos está lidando com essa epidemia, com essa pandemia do coronavírus, e também acho que tem a ver se a separação do joio e do trigo, se elas estão mais intensificadas nessa pandemia.
Boa pergunta. A gente estava falando com o Márcio antes da gente começar a live, a gente estava falando a respeito disso, né? A respeito dessa situação, né? Que nós estamos vivenciando. E aí eu estava comentando com o Márcio uma conversa que eu tive com o irmão Benedito, e que ele estava comentando, né, a respeito dessa reflexão, tanto individual, né, no micro, e como também no coletivo, né? E aí o irmão Benedito, eu questionei a respeito assim das atribulações, enfim, de repente de ter mais homicídio, suicídio agora nessa situação, e ele disse que ao contrário, né? Agora é um momento, a espiritualidade está muito próxima, e segundo ele, está havendo uma higienização espiritual na Terra nesse exato momento, muito mais intensa nesse exato momento, né? Nós estamos voltando para a nossa casa, quer dizer, não só para a nossa casa de tijolos, nós somos obrigados a nos recolher, né? A nos resguardar nessa casa de tijolos, mas nós estamos, segundo o irmão Benedito, voltando para a nossa casa mental, voltando para fazer uma análise. Então, ele comentou que o interessante é que está ocorrendo muitos processos de reflexão individual, onde ele está acompanhando, está tendo muito processo de uma reflexão individual, de qual é o meu tesouro, qual é o meu papel realmente aqui nesse planeta, né? Agora, é claro que nós estamos vivendo essa pandemia que nos gera dúvida, incerteza e às vezes até medo, e ele falou, isso é positivo porque a incerteza, o medo e a dúvida faz com que a gente busque a espiritualidade, faz com que a gente busque a conscientização do que está ocorrendo conosco, com o planeta, com o que nós estamos fazendo com a nossa casa, que é o planeta Terra. Agora, para a gente ter um entendimento do que está ocorrendo com a nossa casa, que é o planeta Terra, a gente precisa voltar para a nossa casa mental. Nós precisamos voltar para a nossa casa mental. O que nós estamos fazendo conosco, com a nossa vida, né? Então, nós estamos recebendo uma pausa da espiritualidade para fazer esse processo de reflexão. E segundo o irmão Benedito, todo mundo está fazendo, mais ou menos, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está preocupado, todo mundo está com incertezas, com dúvidas, com anseios, com medos, né? E aí faz com que a gente se aproxime, nessa fragilidade nossa, a gente consegue se aproximar um pouco mais da espiritualidade, que segundo o irmão Benedito está muito próximo de nós, os bons espíritos estão muito próximos de nós. Agora, ele disse que a Terra não será mais a mesma na questão do âmbito espiritual. Estão sendo intensificados, né, essa higienização espiritual na Terra, e que o ambiente não vai ser mais o mesmo, já preparando realmente para a questão da nossa transição, aí dessa transição para a regeneração. Então, podemos usar aí, sim, a intensificação do joio e do trigo, né, nesse sentido, porque chegou o momento, é o fim de uma era, e aí não tem quem não esteja sentindo essa dificuldade. Todos estão sentindo, mais ou menos, mas todos estão sentindo. E isso faz com que a gente comece a fazer uma análise. Quer dizer, qual é o meu tesouro? De fazer uma análise, assim, uns mais profundamente, sabendo que precisam apertar o passo para poder ficar nesse planeta, e outros sendo convidados a sair da ignorância para começar a viver essa religião do amor, essa religião do servir, da união, da fraternidade, na verdade da fraternidade. Né? Eu vi o Dr. Sérgio Felipe falando sobre liberdade, ele falou sobre liberdade, igualdade e fraternidade. E ele disse que pouco se fala da fraternidade. E nós estamos vivendo momentos profundos para sermos fraternos uns para com os outros. Isso já é um processo de transição. Agora,
nesse processo, cada um escolhe o caminho que quer percorrer. Então, simbolicamente, joio e trigo, né? A gente compreende que o trigo realmente é aquilo que dá frutos, que deu frutos, é o despertar de consciência, é o despertar da sua espiritualidade, e o joio, tudo aquilo que significa, simboliza ignorância. Agora, cada um agora vai escolher, cada um vai mostrar a sua verdade, cada um vai mostrar o caminho que quer percorrer. E aí, realmente, vai começar, já está tendo essa separação há muito tempo. E isso vai intensificando cada vez mais. E aí, voltando ao trabalho dos espíritos, os bons espíritos, né, todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que se encontram no mundo espiritual, estão trabalhando em prol dessa higienização espiritual do planeta, que vem se intensificando, porque nós somos forçados a fazer um processo de reflexão. As pessoas estão perguntando, pedindo para você explicar melhor como seria essa higienização, e se isso está ocorrendo só aqui, ou no mundo espiritual, no umbral, por exemplo. Bom, vamos lá. Eu vou contar uma experiência que eu passei. Eu lembro, se eu não me engano, foi na data, eu acredito que foi uns 6, 7 anos atrás. Eu lembro que o irmão Benedito comentou que ele ia se ausentar por um tempo, porque estava acontecendo no mundo espiritual inúmeras caravanas no nosso planeta, caravanas espirituais, caravanas mesmo, né, de indivíduos de muita boa vontade, religiosos ou não, humanistas, educadores, enfim, homens e mulheres de boa vontade que tinham sido convidados, né, para começar a fazer um trabalho espiritual no orbe da Terra. Né? Isso já vinha acontecendo aí 7 a 8 anos atrás, mais ou menos, e aí ele comentou a respeito dessa caravana, onde a espiritualidade estava muito presente, fazendo um trabalho realmente de separação de joio e de trigo. Vou usar essa linguagem porque realmente é isso. Alguns sendo preparados para voltar a reencarnar aqui, e outros não, uma boa parte já estavam sendo retirados do planeta, né? Já estava tendo essa seleção já estava acontecendo no mundo espiritual, né? Não é que essa seleção começou com essa caravana, mas isso já vem um processo bem lá atrás, segundo o irmão Benedito. Mas essa caravana se intensificou, né? Ela foi se intensificando, e à frente dessa caravana no Brasil está o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides, né? A Ivone, enfim, todos esses espíritos luminosos que a gente conhece, de renome e que também no anonimato, né? Sendo orientado por eles, e já tendo essa seleção no mundo espiritual, aqueles que tinham condição de ficar e aqueles que não tinham condição de ficar. Agora, numa conversa que eu estava tendo com ele comentou que essa caravana, ela continua, né? Eu sempre perguntava para ele, e ele falou, não, essa caravana, ela continua fazendo esse trabalho espiritual, né? Tendo esse zelo, esse cuidado, preparando a Terra para realmente, para a questão sair da transição para o mundo regenerador, né? E justamente essa caravana, ela foi feita para isso, né? Para esse processo de transição. E agora, numa conversa que eu tive com ele falou que, eu questionando, né, sobre o vírus, questionando a respeito da humanidade, e aí ele comentou
que era um momento abençoado, um momento muito profícuo de uma transformação na Terra, de começar uma transformação mais intensa na Terra, porque as pessoas estavam recolhidas, reclusas, não só nas suas casas, nos seus lares físicos, mas também em suas mentes, orando, pedindo, né, buscando um envolvimento maior, e ele disse, independente da crença, independente de qualquer situação. Então, isso colaborou mais ainda para essa intensificação e para esse trabalho que a espiritualidade está realizando. É um vírus que está aí, né, que nos pegou aí de surpresa, todos nós, começou na China, e tem a lei de causa e efeito, tem a lei de ação e reação. A gente sabe que tem os seus porquês, tem os seus porquês individuais. Então, eu acho que não tem uma pessoa que não esteja preocupada, não esteja num processo de reflexão, tentando entender, orando, buscando. E também tem uma questão coletiva, né, do mundo, que vai também refletir nas grandes nações, nos grandes líderes dessas nações, que vai refletir no campo da política, que vai refletir na maneira como a gente se porta perante a nós, ao próximo e ao nosso ambiente. Então, existem reflexões muito profundas a respeito disso. Muito profundas a respeito disso. Ele falou que vai do micro ao macro, né? E é nesse momento que a espiritualidade está intensificando isso, e que a Terra não vai ser mais a mesma, na sua questão espiritual, de mudanças. E agora as mudanças tendem a acelerar bastante, segundo ele. Então é isso. Aí nós vamos para a questão 562. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? A resposta: que querereis que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno, né? Quer dizer, você chegar a um certo patamar e não continuar servindo, não trabalhando, ficar numa ociosidade eterna, realmente é o que ele diz, né? Vai ser um suplício eterno. Então, esses grandes espíritos, esses grandes mestres que estiveram e estão conosco, encarnados e desencarnados, eles continuam pregando, vivenciando e levando esse legado do amor, essa mensagem do amor. Sempre. Eles continuam a serviço de Deus, cooperando com Deus numa outra realidade, numa outra situação. São co-criadores num campo maior, né? Eles são colaboradores diretos de Deus. Esses mensageiros, anjos, enfim. Quando você pega um Chico, você pega um Divaldo, você pega uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, uma Mahatma Gandhi e outros. Você pega aí um Einstein, né, um Isaac Newton, um Tesla, enfim, e outros, né, do campo o Pestalozzi no campo da educação. Você pega um Kardec, enfim, cada um dentro do seu setor, no campo da arte, da música, um Mozart, um Beethoven. Então são espíritos que continuam cooperando com Deus, né? Eles continuam trabalhando, chegaram e conquistaram a sua perfeição, chegaram a um nível de maturidade espiritual, aonde esses espíritos vibram, né, com Deus de uma forma muito bem sintonizada. Então, quando a gente vê o governador, que é Jesus, vindo, encarnando e dando exemplos, né, aquele que criou o planeta, aquele que falava, né, eu e o Pai somos um, porque tamanha sintonia entre ele e Deus, tamanha vibração entre ele e Deus, né? Então a gente entende que esses espíritos continuam trabalhando, continuam servindo. E aí você começa a ver esse universo que tem
planetas, galáxias e sistemas, deve ter alguém que coopera com Deus em campo maior na construção disso tudo. Deve ter engenheiros, arquitetos, biólogos, né? Formas que vão habitar aquele planeta, né? Médicos, cientistas, químicos e físicos, enfim. Deve haver todo esse pessoal que colabora e ajuda na cocriação em campo maior. Só voltando um pouquinho no que você estava falando do joio e do trigo, o Leandro está com uma colocação aqui. Existe uma ideia de limpeza, como, por exemplo, os que desencarnam são o joio e quem não adoece é o trigo, como se existisse eleitos e não eleitos. Como a gente deve encarar os desencarnes desse ponto de vista? Desculpa, eu não entendi. Eu só comecei Ele colocou, existe uma ideia de limpeza, como, por exemplo, os que desencarnam são o joio e quem não adoece é o trigo. Tá, vamos lá então, vamos falar um pouquinho do desencarne. Por exemplo, aqueles que desencarnaram do corona, né? Como é que fica essa situação? Aqueles que desencarnaram, porque a gente estava conversando, eu e o Márcio, falando a respeito disso. Teve idosos na Itália que foram curados, não desencarnaram. Mas aqueles que desencarnaram, fazia parte do processo dele de desencarne, era o tipo de desencarne? Com certeza. Porque nós temos que voltar ao mundo espiritual. Primeira coisa, a gente tem que entender que nós temos uma passagem de volta para o mundo espiritual. Né? Então nós temos que ter esse entendimento de que com a morte, precisamos ter esse entendimento que a morte não é o fim. Nós damos continuidade, não é? Então, desencarnar não é um castigo. Primeiro precisa ficar claro isso. Desencarnar não é um processo de castigo, é um processo de se retornar ao mundo espiritual. Agora, desencarnar também não significa libertação para todo mundo. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Existem indivíduos, né, que desencarnam e ficam presos a situações deploráveis. Então, a gente precisa tomar cuidado, achar que desencarnar é ter a libertação. Nem sempre. Para alguns não, ou uma boa parte não. Né? Às vezes você fica preso em situações deploráveis, em situações comprometedoras. E uma outra coisa, né? Esses que estão, os nossos irmãos que estão desencarnando pelo vírus, eles não são, de maneira alguma, o joio. Estão só retornando ao mundo espiritual. Uns estão retornando numa condição boa, outros numa condição mediana e outros numa condição comprometedora. E esses que estão presos a uma condição comprometedora realmente sente o choro e o ranger de dentes. E também não quero dizer que esses que estão numa condição comprometedora vão ser levados, imigrados, né, exilados para outros planetas. Né? Também não estou dizendo isso, porque existe um critério no mundo espiritual. Eu não sei dizer a vocês qual é o critério utilizado por eles lá. Na verdade, eles devem ter uma ficha, né, do indivíduo, enfim, e fazem uma análise, se tem condição de ficar, se não tem. Deve ter um critério muito bem elaborado por espíritos de alta hierarquia, de alto escalão, de um grau superior, que ajuda a fazer essa análise. Quem tem condição de ficar, quem não tem mais condição, e isso a gente precisa entender. Né? Essa questão da separação do joio e do trigo, nós temos que compreender de uma forma mais profunda a respeito disso. Né? Quando Jesus falava que era necessário que o joio crescesse junto com o trigo, que a hora que o trigo disparasse, o joio seria arrancado. Né? Diz mais ou menos isso. Então, qual é a análise a respeito disso? A análise é, quem se escolhe somos nós. Nós estamos num planeta em evolução e cada processo da reencarnação é um processo, como alunos que somos, né, a reescrever na história, no livro da nossa vida, coisas positivas. Então,
Quando nós jogamos fora o processo da reencarnação, quando nós, tudo aquilo que foi elaborado e planejado pela espiritualidade, e nós derrapamos em ociosidade, em vícios, em reflexos condicionados de existências passadas, né? Nós nos tornamos um aluno repetente, um aluno indisciplinado, um aluno que não aprendeu o que tinha que ser aprendido. Então, um aluno que repete o ano, repete 2, repete 3, repete 4, 5, 6, uma hora ele não vai conseguir mais acompanhar as lições dessa faculdade que é o planeta Terra, dessa escola que é o planeta Terra. Ele não tendo mais condições de acompanhar, porque ele foi jogando, né, as suas experiências, seu aprendizado fora, ele não foi aproveitando aquilo, ele vai ser convidado a recomeçar numa outra situação. Então, isso é uma coisa muito profunda, né? E que não é simplesmente assim, olha, você não tem condição. A gente não sabe qual é o critério, né? Esse é um critério muito bem elaborado e é algo profundo para ser analisado. Então, a gente precisa só tomar cuidado a respeito disso. E nesse período de transição, a higienização que você falou, como que as crianças elas estão colaborando ou vivenciando tudo isso, já que toda essa reclusão que elas estão tendo, como que elas podem estar, como elas estão colaborando? Então, segundo aqui o irmão Benedito, ele diz que existe uma geração de crianças, né, essa geração agora aí, de espíritos que não vêm só agora, que já vem vindo, né? Já vem vindo desde o âmbito de 80, 90, enfim. Mas agora isso vem se intensificando também. De espíritos que vêm para colaborar, né? Essas crianças nossas aí, elas vêm para colaborar com essa realidade, né? E os pais, nesse momento, ter uma atenção especial a seus filhos, né, a essas crianças. Talvez a gente tenha muito que aprender com essas crianças, né, e bastante. E aí é um convite muito mais aos pais fazerem aí uma autoanálise, né, e ver realmente o seu tesouro, ver realmente aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo, se aproximar mais dos filhos, justamente para retomar essa sensibilidade, para retomar o seu caminho de evolução, de aprendizado, né? E essas crianças têm muito para cooperar, e estão cooperando bastante com o adiantamento espiritual da Terra, né? Só um comentário, você estava falando sobre missão, uma pessoa aqui no Instagram, ela chama Deise, ela falou que ela é enfermeira e tem trabalhado e atendido muitas pessoas, então ela vê como a missão dela está ajudando as pessoas que estão passando por isso. Perfeito, muito bacana. Nessa hora, né, só vou aproveitar a Deise, que está nos acompanhando aí, que é enfermeira, olha a importância dos profissionais de saúde, né? Aqueles que demandaram tanto tempo estudando, sacrificando os seus desejos, né, até seus sonhos particulares, e estão cooperando muito com a espiritualidade. Esse pessoal está cooperando muito, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, os bombeiros, né? Enfim, estão cooperando muito, e a espiritualidade se faz presente nesses templos, nesses santuários que são os hospitais, né? A espiritualidade está ali, muito próximos desses profissionais. Então, todo mundo tem as suas atividades, todo mundo tem se encaixa perfeitamente, né? Se enquadra, tem alguma coisa para se fazer sempre, e o bacana, o que eu posso fazer? Servir, né? Servir, amparar, ajudar. Se eu não sou profissional da saúde nesse exato momento, né, que eles estão nessa trincheira aí, esses nossos irmãos, eu posso orar por eles, eu posso orar pela espiritualidade, por isso que a gente está pedindo muito que se faça um evangelho no lar,
que vocês orem nos seus lares, que vocês possam pedir aos profissionais da saúde, que vocês possam pedir aos líderes das grandes nações, que tenham compaixão da humanidade, que vocês possam orar pela espiritualidade, que eles possam nos inspirar, nos encorajar, que a gente possa orar por nós, que a gente possa ter coragem, que a gente possa ter força. Então, todos nós estamos em plena atividade. Nós não estamos em atividade profissional, mas nós estamos em atividade espiritual. Nós estamos, de uma forma ou outra, cooperando com essa mudança, porque nós queremos uma mudança. Não é só uma mudança exterior, é uma mudança interna de cada um de nós. Nós queremos estar num planeta melhor, mas para estarmos num planeta melhor, nós temos que ser melhores. Esse é o desafio, essa é a mensagem que esse vírus vem disseminar para todos nós. A humanidade precisa se juntar, nós precisamos entender que não existe raças e fronteiras, existe uma espécie humana, que está sofrendo um ataque de um micro-organismo invisível e que está nos aniquilando, nos mostrando que nós somos impotentes e que nós precisamos uns dos outros. Então, nós precisamos cooperar com a espiritualidade, nós precisamos cooperar com os profissionais da saúde, agora, nesse exato momento, ficando em casa. É o que eles estão nos pedindo, fiquem em casa por agora, para que a coisa não se alastre, para que a gente não entre aí num colapso no nosso sistema médico. Então é o que eles nos pedem, eles estão nessa trincheira. Então vamos orar por todos, por aqueles que passam pela aprovação do vírus ou pela expiação do vírus, né, estão doentes, aos familiares que se separaram dos seus entes queridos, esses entes que desencarnaram por causa do vírus, esses entes que estão sofrendo. Então, quer dizer, nós podemos cooperar com a espiritualidade, nós podemos estar em plena atividade. O que a vida nos pede agora é uma atividade mental, é uma atividade espiritual, é uma atividade de meditação, de reflexão. É o que diz ali no Eclesiastes, quando a gente leu aqui, né? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo, ele diz, né? Assim tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal cumprirá, ou cumpriu. Então nós estamos passando esse tempo de reflexão coletiva. A espiritualidade encontrou uma pausa coletiva para nós, para que possamos refletir a respeito disso, para que possamos ter compaixão das pessoas, que a gente possa ter amor pelas pessoas. E realmente esse medo de perder um ente, essa dúvida, até a dúvida material, sim, financeira, o que vai ser, o que não vai ser, quer dizer, isso faz com que a gente se aproxime de Deus, porque nós estamos sendo enxotados, levados a Deus, todos nós, porque essa é a proposta agora, nos aproximarmos de Deus que está em nós, buscarmos aí uma palavra de consolo. Eu nunca vi tanto na rede social, tantas lives de espíritas, católicos, evangélicos, falando a respeito da oração, falando a respeito de reflexão, né? Uma série de lives altruístas, positivas, que pessoas que estão buscando ver filmes que têm uma boa mensagem. O Márcio estava comentando aqui, antes da gente começar a live, as pessoas estão querendo se instruir, estão querendo entender, estão querendo buscar um conhecimento, cada um à sua maneira, porque nós não estamos falando de um conhecimento religioso, pessoal. Esqueçam religião nesse momento, nós estamos falando de espiritualidade, de conscientização, nós estamos falando de amor ao próximo, nós estamos falando de respeito, de gentileza, de compaixão, nós estamos falando de solidariedade, de sermos fraternos uns para com os outros. É disso que nós estamos falando. A Grace está comentando aqui se nessa fase agora, nessa época, principalmente no desprendimento de sono, nós estamos trabalhando mais do que o normal. Ela citou o exemplo dela, por exemplo, que ela tem acordado muito mais cansada do que normalmente. Vem acontecendo, sim. Nós estamos trabalhando muito, todos nós, todos aqueles homens e mulheres de boa vontade, todos aqueles que
querem um mundo melhor, todos aqueles que amam, que se preocupam, todos aqueles que sofrem pelo próximo, todos aqueles que estão preocupados com o próximo, todos nós estamos cooperando também no desprendimento do sono, né? Grupos de oração, o irmão Benedito, foi semana passada, ele estava me dizendo que eles estão fazendo uma vigília de oração. Entenda a vigília no sentido, são grupos, né? Existe um templo lá, uma casa de oração ecumênica na colônia Seara. Existe uma casa de oração ecumênica e que existe revezamento de oração. Então, quando nós estamos desprendidos, o irmão Benedito falou que muitos de nós, né, cada um dentro aí da sua realidade, da sua crença, mas muitos de nós acabam cooperando e participando também dessas orações, desse coletivo. Eles estão fazendo lá esse grupo de oração, mas quando a gente se desprende, ele disse que muitos de nós também participam dessas orações, atendimentos, estudos, palestras, cooperando, incentivando, motivando, encorajando que possamos enfrentar os nossos medos interiores, os nossos medos, o medo mental, né? A ansiedade. Então, isso vem acontecendo de uma forma muito, muito intensa. Por isso que muitas vezes a gente acorda cansado, fadigado, justamente por causa disso, né? É essa cooperação. A Terra está passando por isso. Então, nós está acontecendo um trabalho no campo invisível e visível. Isso vem acontecendo, gente. E nós estamos tomando consciência de que nós precisamos nos unir, de que nós precisamos uns dos outros e que nós precisamos deixar de ser menos egoístas, né? Menos orgulhosos, avarentos, e pensar no coletivo. Pensar naqueles que estão conosco, pensar nos nossos irmãos que estão em outras nações, que estão sofrendo, que estão passando por aflições maiores do que as nossas agora, nesse exato momento, porque isso é a transição, é a regeneração, nos convidando a amar, nos convidando a partilhar, nos convidando a dar um pouco de nós, que cada um possa cooperar da sua forma, uns motivando com live, uns orando uns pelos outros, outros levando uma mensagem de consolo, de amparo, uma mensagem motivacional, né? E cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua maneira. Então isso é muito... Eu vi agora um cantor sertanejo que eu achei muito bacana a ideia dele, que no YouTube ele fez um show de 5 horas. Ele arrecadou, acho que foi 500 mil reais que iam ser doados. Você imagina se todo artista fizesse isso? Né? Então a gente não pode esperar só do governo. Aqueles que podem dar, aqueles que podem fazer através da sua arte, através do dinheiro, não importa, né? Das suas empresas, enfim, aqueles que puderem fazer alguma coisa, cada um que faça. Esse artista aí fez, né, um show de 5 horas e foi arrecadando uma boa grana no YouTube que vai ser doado. Então, se cada um fizesse a sua parte, né, a gente fica julgando, criticando, buscando culpados, que é isso, aquilo, nossa, seria mais tranquilo de resolvermos essa situação. Um depoimento pessoal meu. Agora, no começo do ano, a gente teve uma reunião aqui ainda que o irmão Benedito ele nos disse que o ano de 2020 seria muito difícil, né? Que a gente precisava orar muito. E acho que, talvez, não vou dizer todo mundo, mas a gente não entendeu o recado dele. Então, acho que tudo isso que a gente está passando agora, talvez, para as próximas dificuldades que a gente tem, é aquilo que você falou, a gente vai começar... vai estar mais preparado e vai estar vendo as coisas de uma maneira diferente, né? Perfeito. E olha que interessante, né? A gente vem sendo alertado, é claro que as casas espíritas, né? A doutrina vem nos mostrando essa transição, essas mudanças, enfim, a lei do progresso, isso vem acontecendo, né? Então, particularmente, a gente sempre foi
mas muito bem orientado pelo irmão Benedito e pelos outros espíritos que atuam nessa casa, sempre nos dizendo a respeito do que nós deveríamos fazer conosco, né, na nossa transformação, na nossa mudança, buscar a nossa espiritualidade, buscar a nossa transformação, buscar a nossa reforma íntima, nos prepararmos aos acontecimentos que poderão vir, né, que iriam acontecer, e de antemão eles já sabiam disso, né, que isso iria já acontecer, isso chegaria até nós, essa circunstância, então a gente precisa se preparar, mas é um preparo que ele não começa agora, ele tem que começar a todo momento. É um preparo de espiritualidade, é uma atividade que a gente precisa colocar em nossas vidas diárias, a busca da espiritualidade, a prática da nossa espiritualidade, para que quando chegar, né, esses momentos de provação coletiva, expiação coletiva, enfim, a gente está preparado para suportar e ter olhos para poder enxergar e ouvidos para ouvir e entender que tudo isso está certo e que a gente não tem que se desesperar. E gerar essa confiança no futuro, essa confiança na vida futura, essa confiança em Deus. Porque se a gente não pratica a espiritualidade, a gente não desenvolve isso, essa conscientização, né? Essa hora fica insuportável, ela fica desesperadora. É um momento que para uns, está claro, que para uns é um momento de muita aflição. Talvez uma boa parte é um momento de muita aflição. É desesperador. Mas aqueles que vieram cultivando sua espiritualidade dentro das suas religiões, ou não, das suas crenças, do seu caminho, do seu legado, né, é o momento mais tranquilo para se passar. Então, os espíritos estão sempre nos alertando a esse autoconhecimento, essa busca íntima, essa ligação com Deus, esse desenvolvimento do amor, esse desenvolvimento do perdão e, consequentemente, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, fazer ao próximo e ver a felicidade dele. Isso faz com que a gente tenha o remédio para passar pelas provas da vida, pelas amarguras da vida, pelas aflições da vida. E é o que eu falei, o aluno repetente, o aluno indisciplinado, o aluno que não buscou quem sou eu, a sua essência, o desenvolvimento da sua espiritualidade, o desenvolvimento das suas nobres emoções, o desenvolvimento da razão, é um aluno indisciplinado que agora, nesse exato momento, está desesperado. Então, a espiritualidade já vem nos alertando com o Consolador prometido. Nós temos o Pentateuco aqui, né, codificado por Kardec, que a gente tem toda uma rota a ser seguida, num campo profícuo, espiritualmente falado. E que se nós caminharmos nisso, nós vamos nos preparar para as intempéries da vida. E cada casa espírita, com o seu mentor, com seus mentores, também nos alertando sempre. E já vem nos alertando. O irmão Benedito já vem nos alertando quando ele falou dessa caravana há 8 ou 9 anos atrás. A Terra está mudando, a Terra está mudando, a Terra está mudando. Claro que essa mudança começa com o Consolador prometido, que é o Espiritismo. A espiritualidade, sabendo que a gente ia passar tempos difíceis, traz lá vem um espírito missionário, como Allan Kardec, trazer a rota que a gente tem que caminhar nesse momento de transição. Olha que maravilha. A espiritualidade já preocupada há 150, 160 anos, sabendo que a gente ia passar por tempos difíceis, Primeira Guerra, Segunda, você tem a gripe espanhola, né? A gripe espanhola no começo do século XIX, mas você tem Primeira Guerra, Segunda Guerra e outras guerras, nós temos aí epidemias, uma série de coisas. Quer dizer, a espiritualidade, sabendo de antemão que queríamos passar por dificuldades criadas por nós próprios, coletivamente falando, já trouxe o Consolador prometido, já trouxe uma rota para a gente seguir
se manter firme e saber suportar as tempestades e as aflições da vida que iriam acontecer. Uma última pergunta aqui, Du. Essa mudança da Terra, ela vai ser percebida por nós ou só nas próximas gerações? Eu acredito que nós vamos começar a perceber alguma coisa. Eu acredito que sim. Eu acho que as pessoas vão começar a tomar consciência. Muita coisa vai mudar depois disso. Vocês podem ter certeza. E estou falando no âmbito lideranças políticas, um olhar diferente à ecologia, ao meio ambiente. Muita coisa vai mudar. Vocês podem ter certeza que a Terra não vai ser a mesma, nem no âmbito espiritual e nem no âmbito material. Ela não vai ser mais a mesma, né? Muita coisa vai mudar e tenho a plena confiança que é para melhor, que as pessoas vão começar a ficar um pouco mais conscientes, né? E é um caminho a ser trilhado. Mas eu acredito que de uma forma muito mais acentuada, talvez as próximas gerações, que serão nós, que vamos desencarnar, né? Daqui 20, 30, 40, 50 anos iremos desencarnar, iremos ver algumas coisas, sim, melhores, tenho certeza disso, preocupações com o próximo, com os animais, com o meio ambiente, as pessoas saturadas da corrupção, as pessoas saturadas de tudo, saturadas da violência. Então, precisa ter um processo, uma catarse individual de cada um de nós, de dentro para fora, para que o coletivo possa mudar, e vai mudar. Eu tenho essa confiança, sim, que muita coisa vai mudar. A gente vai ver alguma coisa, sim, mas eu acredito que talvez as futuras gerações virão aí situações melhores. Pessoal, 8h30, a gente vai encerrando. Eu convido a vocês aí, se vocês quiserem pegar um copo d'água, né? Vamos fazer uma prece de encerramento, pedindo aos bons espíritos que fluidifiquem a nossa água, essa água, que eles possam colocar nessa água o remédio necessário que nós precisamos para a nossa mente, para o nosso corpo físico, para as nossas emoções. Eu peço a vocês que fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos, não tenham medo, fechem os seus olhos aí na frente dos seus celulares e vamos orar pelo planeta, em primeiro lugar pelo planeta Terra. Pedimos a Deus, através da sua misericórdia, da sua bênção, do seu amor, através dos mentores espirituais, os mentores de cada nação, os nossos mentores, aqueles que nos mentoreiam, que as nossas orações possam se achegar na atmosfera da Terra, que elas se aproximem da atmosfera da Terra, nessa atmosfera espiritual, e que vá inundando essa atmosfera de boas vibrações, de amor, de paz, de coragem, que essa luz, dessa vibração das nossas preces também possa se chegar em todos os hospitais, penetre em todos os hospitais, a todos os doentes, seja pelo vírus ou não, que chegue aos corações de todos os enfermos, que essas orações penetrem também nos corações, penetrem também no corpo físico dos profissionais da saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, que eles recebam também essas vibrações de amor, de esperança, de motivação, de fé. Que essas orações também possam penetrar nos corações dos nossos governantes, dos grandes líderes das nações, dos políticos. Que eles tenham compaixão do povo, que eles consigam fazer para o povo o melhor, que eles compreendam, que possam compreender e possam deixar de lado todo o campo político, toda a briga de ideologias políticas, para pensar no povo que sofre, nas pessoas, no pai de família, no autônomo, no pequeno empreendedor, no médio, no grande empreendedor. Que essas orações também penetrem
os nossos corações. Que tenhamos a coragem, a esperança, que não percamos a esperança, a fé em dias melhores, porque Deus está conosco. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem nos fortalece sempre é Deus. Confiança, meus irmãos, confiem nesse Pai de amor, de misericórdia, que não quer o holocausto, que não quer o sofrimento, ao contrário, nos convida ao desenvolvimento e à compreensão de suas leis soberanas. Lei essa composta por amor, caridade e justiça. Que essas orações fiquem em nossos lares, que essas orações também cheguem aos corações dos nossos entes queridos, aqueles no qual nós amamos muito e que são importantes para nós. Que eles recebam todas essas orações, que no nosso lar possa reinar a paz, a harmonia, a boa vontade, o amor, e que não nos esquecemos da figura mansa, pacificadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos deu o exemplo de humildade, aquele que nos deu o exemplo de renúncia, de sacrifício, e que pede a cada um de nós um pouco de sacrifício, um pouco de humildade, um pouco de amor e de compaixão a todos. Que essa luz da misericórdia divina se estenda em nós e que tenhamos a força, através do trabalho e da dedicação, de construir a terra regenerada. Que Jesus esteja em vossos corações e que possamos acender essa chama sagrada, crística, através da fé, através da oração e principalmente, meus irmãos, se reúnam e façam o Evangelho em seus lares. Cada um dentro de sua crença, de sua religião. Façam, não esqueçam de fazer e orar por todos aqueles que necessitam. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos proteja abundantemente e hoje nós encerramos a nossa live.